Carlos Bolsonaro recebeu uma notícia péssima. Primeiro, ele recebeu uma notícia boa, que foi ele ter sido absolvido no escândalo das rachadinhas do gabinete dele. Uma situação assim muito estranha, porque houve rachadinha no gabinete dele, houve funcionário fantasma, o chefe do gabinete se beneficiou, mas ele não sabia de nada. Situação assim muito estranha. Mas aí o juiz olhou pra isso e falou assim: mas peraí, isso tá muito estranho. Como que ele não sabia de nada? Ele era o último a saber? Quem é chifrudo é o pai dele, não ele? Então o que nós vamos fazer? Eu quero que a reinvestigação seja feita de novo. Não autorizou o arquivamento contra o Carlos. E agora o caso vai continuar assombrando a família Bolsonaro. O escândalo das rachadinhas a gente sempre precisa entender. O problema não é somente o crime do colarinho branco, mas sim a relação da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. E isso tudo vai se casar e vai se confundir com as investigações sobre Marielle Franco. Primeiro você vai colocar no comentário 2 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: você acha que o Carlos é inocente desse escândalo das rachadinhas ou culpado? E você acha que a família Bolsonaro tem relação com as milícias do Rio? Carlos vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso ou vai ser o Jair Renan? Gostou da decisão do juiz de reabrir o caso? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Carlos Bolsonaro, ele já está sendo investigado por rachadinha há muito tempo, Isso desde lá 2019, quando houve uma denúncia da Folha de São Paulo. E isso foi rolando, investigação vai, investigação vem, e até que chegou e a rachadinha foi confirmada. Havia rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Só que no final da investigação, que aconteceu nessa semana, 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público ou pelo promotor. Só que o Carlos não foi. Não, o Carlos não foi denunciado. Não foi denunciado por crime nenhum. Talvez por improbidade administrativa. Porque o que acontecia? Tinha funcionário fantasma no gabinete do Carlos? Tinha. Os funcionários recebiam sem trabalhar? Recebiam. Os funcionários repassavam parte dos salários deles? Repassavam. Mas para o chefe de gabinete. O Carlos Bolsonaro, durante todos esses anos, e haja ano, hein? Porque, Carlos está lá desde 2001, né, que ele assumiu o mandato. Desde 2001, ele não sabia, ou ele sabia que tinha funcionário fantasma, mas era só improbidade administrativa. Ele não era beneficiado pelo esquema de rachadinha. Uma conversa para boi dormir, que mesmo assim, o boi não vai dormir. E você sabe por que vaca não vai pra academia? Porque ela já é malhada. E quem foi malhado foi o Carlos. Por quê? Olha, eu não sou jurista, meu conhecimento de direito é horroroso, mas eu olho para isso, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. E aí, o juiz olhou para aquilo que o promotor falou, ele deve ter acordado de manhã, deve ter coçado o olho e falou: não é possível que esse cara tava. Tem aqui funcionário fantasma, tá comprovado, teve desvio, tá comprovado, e só tá falando que o responsável é o chefe do gabinete? Como que o Carlos não sabia disso tudo? Olha, tá muito estranho. Então o juiz devolveu a ação para o Ministério Público. E o juiz falou: olha, pelo amor de Deus, né? Investigue isso direito. Tem muita inconsistência. Muita inconsistência. Como que você, promotor, tá falando que não tem crime? Sendo que tem funcionário fantasma. Você acha que isso é só improbidade administrativa? Então você tem que me colocar aí por que você acha que é improbidade administrativa, porque não faz sentido ser só improbidade administrativa. Tem todo o esquema de rachadinha. Isso é peculato. Como que ele é o chefe de gabinete e não sabia da existência dos funcionários fantasmas? Faça meu favor. Aí começa toda a questão envolvendo as rachadinhas. E por quê? Havia um rodízio de funcionários nos gabinetes do Carlos, do Flávio e do Bolsonaro. Isso antes do Bolsonaro virar presidente da República. Porque o Carlos, ele é vereador, o Flávio naquela época era deputado estadual e o Bolsonaro era deputado federal. Então o que acontecia? Havia um funcionário que trabalhava no gabinete do Carlos. Depois de 3 meses, esse funcionário ele era demitido e ia trabalhar no gabinete do Flávio. E é claro que ele recebia FGTS pela demissão. Depois de um determinado período, esse mesmo funcionário ele era demitido do gabinete do Flávio Bolsonaro e ia para o gabinete do Bolsonaro. Claro que nessa demissão aqui ele pegava o FGTS.
Depois de um certo tempo, esse funcionário que já tinha passado pelo Carlos, pelo Flávio e até chegar no Bolsonaro, depois de um tempinho ele também era demitido e ia trabalhar no gabinete do Carlos. Então era um ciclo. E alguns desses funcionários eram funcionários fantasmas, como no caso Avaldo Açaí. E existia a suspeita de rachadinha em todos os gabinetes. Então esse funcionário repassava parte do salário para o Carlos, para o Flávio e para o Bolsonaro, e o FGTS também. Eram muitos funcionários. Então o que acontece? Se você tem um funcionário específico do gabinete do Carlos que tenha feito o rodízio e passado pelos outros gabinetes e ele foi pego fazendo rachadinha no gabinete do Carlos, é muito possível que ele tenha feito rachadinha no gabinete dos outros também, do Flávio e também do Bolsonaro. O grande problema do escândalo das rachadinhas não é o crime do colarinho branco. O problema é que no gabinete do Flávio, duas contas que tinham dinheiro, que eram abastecidas com recursos vindos da rachadinha, eram administradas pelo Adriano da Nóbrega, miliciano que perdeu a vida por conta da incompetência da polícia militar do estado da Bahia, que na época era comandada pelo Rui Costa. Adriano estava cercado, praticamente rendido, os caras foram lá e tiraram a vida dele. Esse é o elo da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Por isso que esse caso ele é tão sério e tão grave. Não é simplesmente um caso do colarinho branco. Porque nós vimos toda a relação da milícia com a política, com as igrejas evangélicas, com também a polícia do Rio de Janeiro, no caso da Marielle Franco. O caso da Marielle Franco tem desdobramentos, ou terá, ou pelo menos é esperado que haja desdobramentos, justamente nessa área da relação da política com a milícia do Rio de Janeiro. Porque os mandantes do caso Marielle Franco eram o Domingos e o Chiquinho Brazão, que tinham relação com a milícia e ambos eram políticos. Então é esperado que haja um escrutínio envolvendo o Chiquinho Brazão, o Domingos Brazão, com o caso Marielle e a área que ambos possuíam negócios. Qual que é essa área? Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Zona Oeste do Rio de Janeiro era onde o Flávio Bolsonaro possuía negócios. Aí que está o envolvimento do Flávio no caso da Marielle e também do Bolsonaro. Não era que o Bolsonaro foi um dos mandantes, ou o Flávio também, não é isso. O envolvimento é na região que Marielle Franco atuava. Porque Marielle Franco tinha uma atuação social muito forte em Gardenia Azul, Cidade de Deus e em Rio das Pedras. Então, o que acontece? Se você começar a investigar a fundo as relações do Chiquinho Brazão com a milícia do Rio de Janeiro em Rio das Pedras, você pode acabar tropeçando em negócios ainda não explicados do Flávio Bolsonaro. Segundo o The Intercept Brasil e o El País, isso reportagem lá de trás, o Flávio possuía negócios em Rio das Pedras lastreados pela milícia, ou intermediados pela milícia, no caso o Adriano da Nóbrega. Prédios, construção civil, especulação imobiliária. Justamente o mesmo motivo que levou Marielle Franco a perder a vida. Então Flávio, segundo as reportagens, fazia parte da especulação imobiliária do Rio de Janeiro, naquela região da Zona Oeste, via milícias cariocas. Esse é o problema. Então quando você tem toda a rachadinha da família Bolsonaro culminando para uma relação com o crime organizado, isso é sério, porque você tem, ou teria, ou nós tivemos, na presidência da República, um presidente relacionado direto com o crime organizado. Isso é muito sério, muito grave. Extrapola qualquer tipo de desvio de recurso público e afins. Então por isso que esse caso é um caso sério, grave, ainda não explicado, mas nós precisamos sim cobrar as investigações.